O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Elas ajudam a flagrar e combater crimes. Estão instaladas nos centros das principais cidades do país. Como olhos que tudo veem, incomodam alguns e para outros reforçam a sensação de proteção. As câmeras de segurança são o tema do Em Tese de hoje, que já está no ar. Você está sendo filmado. Hoje, esta frase está em boa parte dos lugares, sejam eles públicos ou privados, inclusive nos centros das metrópoles brasileiras. E como este monitoramento auxilia no combate ao crime? Este é um dos assuntos que vamos conversar com os convidados do Em Tese de hoje. O mestre em Sociologia pela UFPR, Diego Coletti, e a socióloga Letícia Kulaitis. Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Em Tese. Obrigada pela presença de vocês. Obrigada. Obrigado. Bom, Letícia, a gente pode dizer que as câmeras de segurança estão entre os principais investimentos quando falamos em segurança pública? É possível afirmar, sim, que tem sido, pelo menos nos últimos 5 anos, um dos principais investimentos do governo federal e nos convênios que são firmados com os municípios e estados, é a questão do videomonitoramento, um grande tema. Tanto do interesse dos municípios e dos estados, como do próprio interesse do governo federal, por conta até dos eventos que o país vai receber, como a Copa, as Olimpíadas, elas acabam propiciando esse tipo de investimento como uma política de segurança pública. Uhum. E, Diego, seria uma busca por segurança no combate à sensação de medo presente no nosso dia a dia? Sim, com certeza. Pela minha dissertação, pela pesquisa que eu realizei, o principal motivo pelo aumento dessas políticas de securização urbana, tanto o videomonitoramento quanto a introdução de concertinas, de alarmes monitorados, cercas elétricas, tudo vem numa espécie de impulso como uma reação a essa crescente cultura do medo e da insegurança que a sociedade tem passado nos últimos anos. Uhum. E essas câmeras estão espalhadas pela cidade. Claro, em Curitiba não é diferente. Na capital paranaense, as câmeras de segurança estão por toda a cidade. Elas ajudam o trabalho da Guarda Municipal. É o que você vai ver na reportagem de Lara Madeira. Parece cena de filme. Elas observam as atitudes das pessoas nas ruas e muito do que acontece nos principais pontos críticos de Curitiba. A intenção é monitorar as possíveis situações de risco. Foi com a ajuda de uma das câmeras de segurança que a Guarda Municipal conseguiu observar uma mãe, adolescente, colocando vinho na mamadeira do filho, de apenas 9 meses. Elas estão localizadas no anel central, grande parte delas. Temos também aqui no Alto da Glória e no Sítio Cercado. De acordo com o mapeamento do crime, os locais onde tinha maior incidência de crime, então foram focados ali esses tipos de monitoramento para a gente iniciar um novo sistema de segurança. A tendência é que logo após você instalar uma câmera e ela passe a trazer a resposta à comunidade, a diminuição seja significativa e imediata. É daqui do centro de monitoramento que a Guarda Municipal observa a cidade. Quando acontece algo fora da normalidade, os guardas acionam uma equipe via rádio. O atendimento acontece em aproximadamente 3 minutos. Tem mais proteção para a gente, né? As pessoas mais de idade, então eles aproveitam as pessoas, né, para poder roubar, né? E é mais seguro em tudo, em todos os aspectos, né? É bem melhor. São 175 câmeras colocadas estrategicamente na cidade. E com a vigilância, é natural que o crime vá para as regiões não monitoradas. Para evitar que isto ocorra, a Guarda tem um sistema integrado e pretende ampliar também o número de câmeras. Estamos buscando trazer e integrar as 621 câmeras da URBS, da mobilidade urbana, e a ideia é montar um grande CCO para integrar inclusive o sistema de vídeo monitoramento das câmeras particulares, fazendo uma parceria público-privada. Então não é assumir a segurança particular do proprietário dentro do imóvel, mas sim absorver aquela câmera externa deles, contribuindo assim para a diminuição da insegurança naquela região. A vigilância das câmeras ajuda,
mas é importante tomar pequenas atitudes que podem fazer a diferença na hora de ser ou não alvo da violência urbana. Se a pessoa caminha distraída, com a bolsa para trás, telefone celular, ela está desatenta, com certeza ela pode virar vítima de algum crime. Então, a atenção no deslocamento em via pública é fundamental, tanto a pé quanto dentro do veículo. Bom, e este monitoramento em Curitiba foi justamente o assunto da sua dissertação, Diego? Isso, minha dissertação eu busquei abordar como funciona o sistema de vídeo monitoramento urbano na cidade de Curitiba. Pegando desde a criação do sistema, a cidade de Curitiba foi uma das cidades pioneiras no Brasil a instalar um sistema de vídeo monitoramento em espaços públicos, e até como o sistema está funcionando atualmente. E para isso eu busquei focar na atuação dos operadores do sistema de monitoramento, né? Como esses guardas municipais que estão ali no centro de monitoramento que passou na reportagem, como eles atuam, o que eles observam através das câmeras, como é a reação deles e também como estão organizados o posicionamento dessas câmeras, todo esse sistema que está por trás do vídeo monitoramento e principalmente o elemento humano por trás das câmeras, né? Não apenas a câmera enquanto equipamento, enquanto ferramenta técnica para exercício da vigilância, mas também a atuação dos operadores. O que você observou? Bom, eu pude observar que, no caso da cidade de Curitiba, a maior parte das câmeras, como foi dito, estão instaladas na região central da cidade. Das 175 câmeras, 56 estão na região central da cidade, quase um terço das câmeras. E boa parte das outras câmeras estão instaladas também em ruas da cidadania, escolas e patrimônios públicos. E uma parte maior que está começando a ser instalada agora é no sítio cercado, que vem por causa do Pronas, que eu acho que a Letícia pode falar melhor sobre isso depois. E o que eu percebi é que muitas vezes essa participação, essa importância do elemento humano, dos operadores, é deixada de lado pela população. A população não percebe, se esquece muitas vezes que tem um guarda municipal, uma pessoa que está ali por trás das câmeras, e que o exercício dessa vigilância é feito por um indivíduo que ele é responsável por decidir o que ele vai observar, quando ele vai observar, como e qual atitude ele vai tomar em relação àquilo que ele está observando. Uhum. Bom, e Letícia, como o Diego falou, você é a coordenadora do Pronas aqui no Paraná. É um programa federal. É um programa federal chamado Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania. Ele foi criado em 2007 pelo Ministério da Justiça e é um programa que envolve os entes federados, os estados e municípios, por meio de convênios que são estabelecidos em diferentes ações do programa. O vídeo monitoramento faz parte de uma ação chamada Gabinete de Gestão Integrada de Segurança Pública e foi um dos convênios que mais teve procura por estados e municípios. Teve um grande interesse dos estados e municípios em aderir a esse convênio por conta do recebimento das câmeras de vídeo monitoramento e da instalação desse sistema. Uhum. E, Diego, na sua avaliação, qual a importância desses sistemas de monitoramento? Como é que, de fato, na prática, né, esse sistema ajuda no combate ao crime? Então, como eu realizei a pesquisa com os operadores, eu busquei perguntar muito para eles o que eles realmente procuravam e como era efetivada as práticas através do sistema de vídeo monitoramento. E eles ressaltaram para mim que estão 3 pontos principais que são objetivos da instalação das câmeras, que seria a prevenção ao crime, no caso, a simples presença da câmera ali buscaria inibir a ação criminosa nas áreas monitoradas, a reação ao crime, que seria o caso do operador que está vendo um crime acontecendo, algo acontecendo naquele momento em flagrante, acionar um agente na rua através do rádio para ele atender ao que está acontecendo. E o poder de viés probatório, como foi chamado, que seria a capacidade de, através das imagens gravadas pelas câmeras, gerar a identificação do criminoso, gerar evidência no processo criminal para poder, num momento posterior, realizar efetivamente a prisão e a punição cabível ao crime que foi realizado na área monitorada.
Então, esses 3 pontos são os pontos principais, as principais contribuições da presença das câmeras para a segurança pública. E como os próprios gestores do sistema da Secretaria de Defesa Social me falaram durante a pesquisa, o que é mais efetivo, que funciona da maneira mais eficiente, é o poder de viés probatório, de gerar evidência, de gerar identificação do que aconteceu de fato. Isso vem ajudando a diminuir a criminalidade? Eu acredito que, como o Diego acabou de ressaltar, a maior efetividade das câmeras acaba sendo registrar um determinado crime ou um desaparecimento e poder tanto possibilitar a solução desse crime, quanto também gerar provas que levem à prisão dos responsáveis pelo ato. Mas em questão da prevenção, né, a prevenção à criminalidade está relacionada a outros fatores, como essa disponibilidade de um policial ou de um guarda municipal que vá prontamente atender a ocorrência. Porque se for um fato rápido, muitas vezes esse tempo não vai propiciar que haja esse atendimento, que haja uma prisão em flagrante. Então, nesse sentido, a efetividade está mais relacionada a essa terceira possibilidade, que é a possibilidade de gerar provas de um determinado crime, mais do que prevenir. Porque a gente sabe que quanto mais câmeras tivermos pela cidade, mais isso se banaliza, né? Então, essa ideia de que a câmera em si irá propiciar maior segurança e evitar que aquela área seja tomada pela criminalidade, talvez não se concretize. E aí a gente está falando também do trabalho conjunto das polícias. Sim, o sistema de vídeo monitoramento de Curitiba, pelo menos o da região central, que trabalha com uma lógica um pouco diferenciada dos outros centros de controle, trabalha em parceria com a Guarda Municipal, que é a gestora oficial do sistema de vídeo monitoramento, mas também tem sempre presente um agente da Polícia Militar, da Secretaria de Trânsito e da Secretaria de Urbanismo. E eles buscam uma certa sinergia entre essas 4 instituições para atuar não apenas na questão da proteção do patrimônio, que seria a função da Guarda Municipal, da proteção ao cidadão pela Polícia Militar e também no trânsito e no urbanismo pelas outras secretarias. Mas essa eficiência dessa ação conjunta, como a Letícia também falou, depende muito da disponibilidade do agente na rua poder atender ao chamado que o operador faz através do rádio. Então, durante a minha pesquisa, eu tive a oportunidade de fazer observação participante, eu fiquei por vários dias lá dentro da sala de controle acompanhando o trabalho dos operadores. E em alguns momentos, principalmente momentos mais no começo da noite, em horários mais final do horário comercial, às vezes é muito difícil de ter efetivos na rua suficientes para atender o chamado do sistema de vídeo monitoramento através do rádio. Né? Então, você observou algum horário de pico nesses chamados, Diego? Principalmente, o que mais tem ocorrido, que o sistema de vídeo monitoramento mais registra, seriam questões de usuários e pequeno tráfico de drogas, e isso acaba sendo mais durante o período do dia mesmo, e durante a noite acaba tendo também bastante questão de usuários e pichações, que são os crimes que mais aparecem nesses horários especificamente, mas durante a noite tem mais questão da pichação de usuários e durante o dia pequenos tráficos em alguns pontos da cidade. Muitas vezes se vai constatar um crime muitos dias depois do que aquele crime já aconteceu. Não é no momento, porque o olhar do operador pode estar voltado para uma outra questão, e aí depois, ou até quando se trata, por exemplo, da questão de uma pessoa que está desaparecida, né, e que as câmeras acabam ajudando a entender qual foi o trajeto que aquela pessoa fez pela cidade, né? Mas isso depende do armazenamento. Muitos municípios enfrentaram essa questão, né, de não é só a câmera, mas é toda uma tecnologia para transformar essa imagem numa imagem que realmente possa ter uma função. E qual que é o tempo ideal desse armazenamento? No caso, a prática aqui na cidade de Curitiba é armazenar, os dados ficam armazenados por um mês num HD, num disco rígido da Prefeitura, da Secretaria Municipal, para poderem ser resgatadas durante esse período de um mês. Só que como a qualidade das imagens exige um espaço muito grande de armazenamento, todo mês essas imagens vão
tendo que ser substituídas pelas novas imagens que estão sendo gravadas. Então, o tempo de registro que tem no sistema de vídeo monitoramento de Curitiba é um mês anterior ao tempo atual. E como a Letícia estava falando, é muito mais do que é só a câmera e do que mesmo a questão do armazenamento é muito importante, mas também tem toda uma infraestrutura de uma rede de dados, a rede de fibra ótica por onde esses dados têm que passar, tem que ser uma banda larga que dá capacidade para que esses dados cheguem em tempo real ao centro de monitoramento, que às vezes essas câmeras estão a mais de 1 quilômetro de distância do centro de monitoramento, isso faz diferença na velocidade que os dados devem chegar. E também a questão da quantidade de câmeras e da quantidade de operadores que tem para operar essas câmeras. Na região central, que são 56 câmeras, no período do horário comercial, que é o horário que tem o maior número de operadores na sala de controle, são 6 operadores para operar 56 câmeras. Então, muitas vezes, para além de não conseguir armazenar apenas os dados, às vezes, naquele momento que aconteceu alguma coisa naquela câmera, aquela câmera não estava sendo monitorada. Então, acaba passando, por isso que é importante poder resgatar esses dados anteriores para poder fazer essa investigação, esse trabalho de identificação do crime. Tá certo, a gente já vai continuar essa conversa, porque agora vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Livros de plantão, verdadeiros diários da Casa da Estudante Universitária de Curitiba, se transformaram em objeto de pesquisa de uma professora aqui da Universidade Federal do Paraná. Este estudo deu origem ao livro Um Lar em Terra Estranha, que você vai conhecer agora. Quando realizava a graduação no início da década de 80, a professora da Universidade Federal do Paraná, Ana Paula Vosni Martins, foi moradora da Casa da Estudante Universitária. O edifício oferece moradia às alunas da UFPR por preço acessível. Eu agradeço imensamente a existência desta casa. Sem a existência da Casa da Estudante, dificilmente eu estaria hoje aqui conversando com você. Dificilmente eu teria feito também um curso universitário e teria desenvolvido esse meu projeto individual, que também foi o delas, de ter uma carreira, de ter uma profissão. A Casa da Estudante Universitária voltou a fazer parte da vida da Ana Paula anos depois, mas como objeto de pesquisa. Foi através dos relatos das moradoras, encontrados nos arquivos da casa, que ela pôde explicar o papel da mulher na sociedade paranaense nas décadas de 50 e 60. Registros que estavam nos livros de plantão, que as moradoras usavam como diário para registrar o movimento da casa. E ali, as alunas contavam as angústias, os desejos e as ambições. E isso aparece muito quando elas, então, começam a pensar sobre o futuro, sobre a própria existência da casa, sobre o que a casa significa para os seus projetos individuais e das suas colegas, sobre planos. Será que vou casar? Não sei. Eu ambiciono ser médica, eu ambiciono ser uma dentista ou uma professora universitária. A pesquisa de mestrado deu origem ao livro Um Lar em Terra Estranha. A autora observou como as estudantes se comportavam naquela época. Temas que eram considerados comuns, como por exemplo casamento e filhos, até eram discutidos. Mas o que na verdade aquelas mulheres queriam era estudar, trilhar uma carreira de sucesso. Um momento de revolução no papel da mulher na sociedade. Esse é um projeto que era um projeto de jovens mulheres, de classes médias, urbanas particularmente, cujas famílias apoiavam esse projeto de quê? De instrução, de formação universitária e visando a quê? Visando uma carreira, visando uma profissão. Você encontra o livro no site da editora da UFPR e nas livrarias, nos campi da Reitoria e do Centro Politécnico. E hoje, aqui no Intese, o nosso assunto é o monitoramento realizado por câmeras de segurança nas grandes cidades e, claro, em Curitiba. E quem conversa com a gente é o mestre em Sociologia pela UFPR, Diego Coletti, e a socióloga Letícia Kulaitis. Bom, Diego, nesse contexto, quando a gente fala das câmeras de segurança,
Entra em discussão se para algumas pessoas essas câmeras aumentam essa sensação de segurança, para outras é uma questão de invasão de privacidade. O que você observou em relação a isso na sua dissertação? Bom, essa questão esse contraponto entre invasão de privacidade e sensação de segurança na presença das câmeras é um tema muito importante, muito estudado nesse campo de estudo sobre vigilância, principalmente no exterior, principalmente mais nos países do norte global, da Europa, da América do Norte. No Brasil, eu busquei perceber como se dava esse contraponto entre invasão e segurança, mas pouco apareceu na minha pesquisa, um pouco porque eu realizei a pesquisa mais com os operadores do sistema de vídeo monitoramento, não tanto com a população que está sob o olhar dessas câmeras. Mas também, pelo que eu pude perceber sobre quando eu levantei o histórico da construção do sistema de vídeo monitoramento, esse foi um tema que entrou pouco em debate por aqui. Porque acredito que no Brasil essa questão da privacidade não foi tão valorizada quanto em outros países. E o debate que se deu para a construção do sistema de vídeo monitoramento sobre a questão da privacidade foi logo superado por uma posição judicial que teve um parecer que disse que quando a questão é para o bem público, para a segurança pública, a questão da privacidade individual não entra em pauta. E isso já abafou o debate que começava a se ter sobre isso. Mas, certamente, essa é uma questão muito importante, mas muitas vezes o que acontece é que como os sistemas de vídeo monitoramento, de vigilância eletrônica estão se espalhando para além dessa questão do vídeo monitoramento urbano exercido pelo Estado, mas também as pessoas convivem diariamente com câmeras de segurança, com sistemas de alarme monitorado dentro das suas próprias casas, no seu ambiente privado, acaba que essa questão sai um pouco do debate público que está acontecendo no Brasil. Inclusive o próprio celular, né? Qualquer celular hoje, Letícia, tem uma câmera de segurança. Hoje em dia as pessoas podem exercer a sua própria vigilância e podem denunciar determinados fatos, né? Volta e meia, nas redes sociais você vê alguém que postou uma foto de alguém que estacionou numa vaga que era reservada e não respeitou esse princípio. Então, hoje em dia as pessoas também já têm utilizado, não só buscado as imagens que são produzidas, né? Quando elas estão atingidas por um determinado fato e querem elucidar, então elas buscam essas imagens também. Então elas têm essas imagens como algo a seu favor, como elas também produzem imagens que podem ser usadas para denunciar abuso de autoridade, enfim, outras questões que incomodam, né, o cotidiano. E a vigilância hoje vai para além dessa questão das imagens até, né? O próprio uso da internet, dos celulares agora, esses smartphones que registram todas as suas atividades, GPS, por onde você passou, o mesmo uso de cartão de crédito, histórico de compras, histórico de pesquisa no navegador da internet, tudo que você faz no ambiente virtual está sendo vigiado, registrado e acaba gerando essa exposição da sua privacidade. Então, acaba que essa questão da privacidade perde um pouco a importância no debate, porque tornou-se comum ser visto publicamente, né? E hoje na sociologia vocês discutem para onde essas câmeras estão olhando? Eu acho que a questão não é demonizar as novas tecnologias, né? As novas tecnologias estão a favor da sociedade, né? A gente percebe isso. Mas o que a gente busca compreender é o que se faz com essa tecnologia, né? Qual é o uso que é dado a essa tecnologia e até que ponto esse olhar do operador não pode estar carregado de preconceitos, sejam preconceitos de classe, de origem étnica, que vão fazer ele olhar para determinadas pessoas como potenciais suspeitos, né? Como aqueles que estão ali, que vão receber o zoom da imagem para ver o que estão fazendo, né? Ou grupos de jovens, enfim. Esse operador ele vai refletir um pouco da sua instituição, da sua formação, e a gente se preocupa o quanto que essas câmeras servem como um controle social que criminaliza também, né? E isso é uma preocupação para a sociologia. A gente tem discutido bastante isso no Centro de Estudos em Segurança Pública e Direitos Humanos aqui da universidade. Uhum. E é possível fazer uma relação, Diego, entre vigilância, violência e a criminalidade no país? A vigilância veio, esse impulso de crescimento
do investimento na vigilância, no vídeo monitoramento, vem como uma resposta a esse crescimento da insegurança e do medo que eu falei, que esse crescimento da insegurança e do medo é graças a uma percepção de um crescimento da violência urbana, da criminalidade. Então, a vigilância acaba sendo uma resposta à violência, uma busca de oferecer uma solução para o problema da violência e da criminalidade urbana através dessas novas tecnologias de segurança, né? Então, tem sim uma relação clara entre o motivo pelo qual a vigilância está sendo implantada, é para reduzir a violência, é para reduzir a criminalidade, e ela tem potencial para isso, como a Letícia relembrou, a gente não pode demonizar a tecnologia, ela tem potencial para exercer um efeito efetivo sobre a violência e a criminalidade urbanas, mas essa questão do olhar, essa questão do fator humano que eu busco ressaltar na minha dissertação, de superar esse determinismo tecnológico de que a câmera estando ali, ela vai reduzir a criminalidade e a violência, isso tem que ser superado porque essa questão de como o olhar é exercido, de para quem eles estão olhando, para quem o operador está olhando, em quem ele dá zoom, em quem ele busca acionar a atividade da polícia, da guarda municipal, é muito importante, porque muitas vezes acaba tirando um pouco o foco da violência e da criminalidade e refletindo um pouco outros, talvez preconceitos, talvez estereótipos que estão marcados tanto no operador, mas na sociedade em geral. Como a Letícia falou, os grupos, durante a minha pesquisa, o que mais era vigiado, os grupos que mais apareciam como alvos das câmeras eram grupos de jovens, principalmente jovens negros da periferia, com roupas de hip hop ou de punk, e que eram principalmente neles que estava focado as câmeras. Então isso pode gerar distorções nesse combate ao crime e à violência através do vídeo monitoramento. E nós fazemos uma pausa agora na nossa conversa para conhecer o que está sendo pesquisado de diferente e curioso pelo mundo. É o Giro de Pesquisas. Pesquisadores da Universidade Brown descobriram que o leite materno ajuda no desenvolvimento cerebral. Os cientistas acompanharam 130 crianças dos 10 meses aos 4 anos de idade. Com exames de ressonância magnética, eles concluíram que as crianças com os maiores índices de desenvolvimento do cérebro foram as que receberam apenas o leite materno até os 3 meses de idade. Uma rotina de trabalho exaustante, trânsito, contas para pagar. Cuidado, o estresse pode ser o culpado pelo embranquecimento do cabelo. Foi o que concluiu um estudo da Universidade de Nova York. Eles encontraram uma relação entre a falta de células que produzem a pigmentação dos pelos e um hormônio ligado ao estresse. Bom, Diego, e só para a gente finalizar, como a sua dissertação e os resultados podem ajudar em outros estudos? Bom, acho que a principal contribuição dessa pesquisa que eu realizei no mestrado é mais para fazer uma espécie de denúncia a essa crença de que a simples presença da tecnologia, das câmeras de segurança, tem uma efetividade por si só. Voltar aos estudos sobre vigilância, sobre segurança pública, na atuação dos indivíduos que estão por trás desses sistemas de segurança pública em geral, não apenas do vídeo monitoramento, mas no caso da minha pesquisa é voltar o olhar não apenas para a presença da tecnologia no espaço público como uma ferramenta de segurança, mas voltar o olhar para as pessoas que estão por trás dessas câmeras e como essas câmeras estão sendo utilizadas, o que elas estão observando, e como que o elemento humano, a subjetividade dessas pessoas, desses indivíduos que estão operando o sistema, influencia nos resultados efetivos desse sistema. Tá certo, muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada. E até uma próxima oportunidade. Obrigada. O Em Tese fica por aqui, mas você pode rever esse e outros programas no nosso site. Participe, mande suas dicas e sugestões para o e-mail emtese@ufpr.br. Até a próxima semana. Tchau!